Olá, vimos o curso Fundamentos JavaScript com Arrays e quero nesta aula parabenizar aos que chegaram até o fim do nosso percurso. Não foi nada fácil, mas chegamos. E vou dar uma resumida do que nós vimos. Ou seja, vimos desde a introdução, onde falamos acerca dos requisitos, o que iremos ver, os métodos que iremos utilizar, os loops e funções nativas de JavaScript em diante. Vimos também desde o cálculo da média, utilizando as boas práticas do array, neste caso, que tivemos a trabalhar nela desde o início. E de seguida vimos como adicionar o elemento, neste caso, vimos como adicionar o array utilizando o método push ou pass, podem dizer como quiserem. Adicionamos elementos, eliminamos elemento usando o método pop. Na sequência, fizemos a divisão de turmas, ou seja, dividimos uma turma em duas, neste caso, assim é que é, utilizando o método slice. Atualizamos um elemento e removemos um elemento utilizando o método splice, neste caso. Juntamos turmas, ou seja, tínhamos duas turmas e queríamos formar uma única turma. Fizemos isso utilizando o método concat. Transformamos um array, ou seja, vimos um array de duas dimensões, como ela funciona e como utilizar ela dentro do JavaScript, assim que localizamos um aluno, ou seja, pesquisamos um aluno através do método include e index of. Utilizamos a estrutura for, neste caso, para nos mostrar, ou seja, cada índice o elemento e o índice do tal elemento, neste caso. Calculamos a média usando o for, neste caso. E de seguida calculamos a média usando o for-each, o método for-each ou a função for-each. Vimos as funções callback, neste caso. Utilizamos o método map, neste caso. Dissemos que funciona como se fosse um for-each. E vimos também acerca dos operadores ternários, ou seja, o operador ternário, assim que é o operador ternário. Vimos como modificar, ou seja, como colocar os nomes do array, ou seja, percorrer cada elemento do array e colocar o nome em letras maiúsculas. Vimos como fazer a filtragem dos alunos utilizando o método filter do JavaScript, responsável por nos filtrar para cada elemento do nosso array e nos retornar um novo array. E por fim, vimos o método reduce, que é responsável por reduzir o nosso array em um único valor, ou seja, ele soma todos os elementos, ou seja, os valores do nosso array, e nos devolve em um único valor.
e dizer que o nosso curso de Fundamentos de JavaScript, ou seja, a nossa jornada, termina por aqui e fiquem à espera de mais conteúdos relacionados a JavaScript e dentro em breve terão lá os conteúdos, poderão lá assistir e aprender mais sobre JavaScript. E é tudo. Vou terminar por aqui, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.